Olá, pessoal! Nesse próximo capítulo, vamos ver uma aplicação direta de onde nós teríamos que usar equação de segundo grau então, dentro da própria matemática. Bom, primeiramente, nós temos que introduzir um conceito. Vamos lembrar o que é uma diagonal de um polígono. O que é uma diagonal de um polígono? Bom, se nós temos um quadrado, uma diagonal é algo que cruza de ponto a ponto, de um vértice até outro, sem tocar em outras arestas. Então, tem uma diagonal, duas diagonais. Então, aqui nós sabemos que se nós temos dois lados, o número de diagonais é 2 também. Bom, vamos fazer uma coisa com 5 lados. Um pentágono. Quantas diagonais ele tem? Veja que aqui já dificulta. Uma, duas, três, quatro, 5 diagonais. Então, se tivermos 5 lados, já deu 5 diagonais. Eu cometi uma pequena gafe, veja só. Não são 2 lados no quadrado, são 4 lados no quadrado. Porque se fosse 2 lados, 2 diagonais, 5 lados, 5 diagonais, a gente podia falar, o número de diagonais é igual ao número de lados. Mas não é o que acontece, ó. O número de diagonais aumentou em 3 quando a gente aumentou um pouco. Se a gente fizer uma figura com 6 lados, começa a ficar difícil já de contar diagonais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9? 9. São 9. Percebe que com 6 lados temos 9 diagonais. Fica difícil já de sacar. Então a gente precisa de uma fórmula para isso. Como é que a gente constrói essa fórmula? Vamos lembrar. Se a gente tem um polígono com vários, né, lados, vamos fazer assim, a ideia de construir a fórmula é a seguinte: a gente escolhe um lado, e escolhendo um lado, um vértice, e a partir desse único vértice a gente começa a traçar diagonais. Quantas diagonais vão sair de um único vértice? Bom, vão sair o número total de diagonais, com exceção da própria, né, que já está sendo usada, e as duas que estão imediatamente próximas, porque não vai formar uma diagonal. Se eu fizer uma saindo daqui até aqui, vai dar errado. Então, meio que aqui nós temos o número total de diagonais, que é o número de vértices, que é o mesmo número que o número de lados, tirando os 3 vértices, que é o próprio vértice de onde está saindo as diagonais, e os 2 imediatamente próximos, certo? Mas a gente vai ter que repetir essa conta vindo de todos os lugares. Por exemplo, começando daqui de cima, vai sair 3 diagonais. Vai sair, perdão, mais diagonais. De cada ponto vai sair a mesma quantidade de diagonais. Então, essa quantidade de diagonais ainda tem que multiplicar pelo número de vértices. E aí o que acontece? Quando eu faço diagonais vindo de outros lugares, eu estou contando 2 vezes a mesma diagonal. Portanto, temos que dividir por 2. E essa fica sendo a fórmula para contar diagonais em um polígono convexo, porque em polígonos côncavos não faz sentido. Bom, vamos fazer um teste. Se tivermos 4 arestas ou 4 vértices, vamos ver o que a fórmula tem a nos dizer. No lugar do N eu coloco 4, no lugar do N eu coloco 4. Vamos ver. Nós contamos e vimos que tem que dar 2. 4 menos 3 dá 1 vezes 4 sobre 2. 4 vezes 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. Acertou. Vamos fazer com 5 lados. Vamos ver se ela vai dar certo. 5 menos 3 é a fórmula, né? O N substituído por 3. No lugar do N eu coloco 5. Certo. 5 menos 3 vai dar 2 vezes 5 dividido por 2. Cancela 2 com 2, deu 5. Ou seja, fizemos 2 testes com essa fórmula e ela está rodando bem. O sistema de verificação, se essa fórmula realmente é condizente, é bem mais complicado e seria difícil a gente verificar, até porque a própria geometria plana é construída de uma maneira difícil. Então, a gente só vai se ater a calcular. Então, vamos pegar um caso em que nós temos um decágono, temos 10 lados. O número de diagonais vai ser, substituo n por 10 e substituo n por 10. Divido por 2. Vai ficar 7 vezes 10, vai dar 70, dividido por 2, 35. Tranquilo. Agora, e se eu quisesse
saber qual é o polígono que tem 20 diagonais. 20. Qual é o polígono que tem 20 diagonais? Bom, a fórmula é essa, né? n-3 sobre 2. Passo o 2 dividindo, então 2 vezes a diagonal é igual a n vezes fazer a distributiva, n ao quadrado, n vezes menos 3 vai ficar menos 3n. E agora? Eu sei o valor de n, então de d, então vou substituir o d por 20. 2 vezes 20, que vai ser 40, né? Então, no lugar do d, eu coloco 20. Então, 2 desses 20 vai ficar 40. 40 igual a n ao quadrado menos 3n. Vou passar o 40 para o mesmo lado. E pronto, ficou igualado a zero. Temos aqui uma equação de segundo grau. Quando a gente resolver ela, a gente vai saber o número de lados. Então, vamos começar a resolvê-la. O n é como se fosse o x da nossa questão, né? Lembra que o delta é nosso. O a vai ser 1, porque não tem nada multiplicando o n ao quadrado. O b vai ser menos 3 e o c vai ser menos 40. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta vai ser, então, b ao quadrado, 3 ao quadrado vai ser 9. Menos ao quadrado, menos por menos vai ficar mais. Negativo ao quadrado dá positivo. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 40. 9 menos vezes 1 não faz diferença. Menos vezes menos vai ficar mais. 4 vezes 40, 160. Com mais 9, 169. E a raiz desse delta, né? A gente vai usar a raiz do delta. A raiz de 169 é 13. A gente fatora isso em um outro momento. Então, o n pode ser, lembra que a fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos substituir. Menos b. O b já é menos 3, então menos o que já é negativo, vai inverter o sinal, vai ficar positivo. Raiz de delta, que é 13, sobre 2 vezes a. 2 vezes 1 é 2. Temos duas possibilidades. Uma possibilidade somando, 3 mais 13 vai dar 16 sobre 2, que vai dar 8. E outra subtraindo. 3 menos 13 vai ficar menos 10 sobre 2. Opa, vai dar menos 5. Não pode ter uma quantidade negativa de lados, então a quantidade oficial de lados é 8. E usando Bhaskara, a equação quadrática, nós descobrimos o número de lados. E esse é um exemplo que eu fiz acelerado para dar tempo, para não ficar longo, de onde é usado Bhaskara. É usado em muitas outras coisas, mas esse é um exemplo também. E pessoal, por hoje é só, para não ficar muito grande o vídeo. Até a próxima!